De nada valerá o conhecimento de todas as coisas, de todas as ciências do mundo, de tudo que está fora de nós, se não conhecemos a nós mesmos. Carlos Torres Pastorinho. Autodescobrimento é a nossa proposta de hoje, ou seja, a fisiologia do ser, do espírito. Na etapa passada, autoconhecimento do que somos constituídos. Agora, como funcionamos. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais uma etapa, mais um programa da série Meditação à Luz do Dia. Aquilo que eu posso fazer por mim mesmo nas minhas atitudes, onde quer que eu me encontre. Gratidão a vocês, internautas, telespectadores, César Ayala, que nos conduz até vocês. A tudo e a todos os seres, desde os mais ínfimos seres aos mais elevados astros, todo o equipamento, a tecnologia, a internet, as empresas parceiras, emissoras parceiras, enfim, todos os colaboradores, amigos, as vibrações, as orações, tudo. Gratidão profunda, gratidão eterna. Nós colocamos no livro, logo no primeiro capítulo, e por sinal, o título é Conhece-te a ti mesmo. Então, nesta obra, que é um manual para esse autoconhecimento, para o autodescobrimento, para o autoamor, a autorrealização e a autoiluminação, num dado momento, nós colocamos em linhas gerais que no segundo livro, O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo, esse é o despertar da consciência do átomo ao anjo, origem, natureza e destinação do ser. Aqui na página 43 nós colocamos assim: autoconhecimento, a ciência da anatomia do espírito, ou seja, do que ele é composto, sua estrutura e forma, do físico ao âmago do ser. Então, demos uma noção básica, pálida, porque só o corpo biológico e na composição do ser humano em si, corpo biológico, perispírito, o subconsciente, a mente ou o consciente, a alma. É a síntese de todos os reinos. Porque o nosso corpo, basicamente, é feito de 4 elementos, ou quase todos os corpos da natureza. São feitos de oxigênio, de hidrogênio, de nitrogênio e de carbono, assessorados por outros. Então, basicamente, muda a conformação molecular. Mais de 2/3 do nosso corpo, por exemplo, pertence diretamente ao reino mineral, é água. Mas se formos analisar em profundidade, segundo André Luiz, em Nosso Lar, 100% do corpo é água, ou no mínimo veio da. De modo que se fôssemos observar somente o nosso sangue, o tecido sanguíneo, e analisando a parte líquida, perceberíamos de imediato que 95% é água, 5% outros nutrientes, que enriquece este plasma. De modo que tudo que existe na natureza nasceu de um único elemento que nós chamamos de espírito ou o princípio inteligente do universo, a mônada primeva ou o átomo primordial. Já ouviu falar dessas nomenclaturas? Não se perturbe com isso. E falamos nas outras etapas. É esse espírito considerado pelo astrofísico a matéria-prima do cosmos. É ele que se reúne, a reunificação dessas mônadas forma o amor substância, que se transmuta em matéria elementar,
em éter cósmico, fluido cósmico, matéria mental, bioenergia. Matéria mental, energia mental, bioenergia. Aí começamos a criação dos quantos de energia dos infracorpúsculos. O mundo subatômico, os átomos. A união dos átomos, moléculas. Moléculas compõem o reino mineral. Moléculas que se unem, se especializam, se entrelaçam, formando as células vegetais, que tem como base de sustentação os minérios. E vão aumentando em número, expertise, adquirindo, além da força de atração, repulsão e o início da sensibilidade no reino mineral, a expansão desse mecanismo da sensibilidade, o início dos instintos nos vegetais. A expansão de tudo isso, e além dos instintos nos animais, a inteligência. E após os animais, inicia, além de tudo isso, a razão, já no pré-humano, após os animais. E no humano, quando esse pré-humano se humaniza, além da razão, agora com fragmentos de intuição a caminho da angelitude. Ou seja, tudo que existe veio da mesma energia. Nasceu desse átomo primordial. Então, tudo que existe, existe em Deus. Fora dele, nada existe. Então, se tudo que existe tiver a mesma origem, então não existe nada que não presta na criação. Não existe demônios na realidade. Porque se Allan Kardec organizou uma obra que no original chama-se Nem Céu nem Inferno, não são lugares. Assim como a sua santidade o Papa João Paulo II na sua última encíclica. Não existe um céu ou um inferno como lugares. E se não existe o inferno, que é o reinado, como poderia existir o rei deste reinado? Então, para Allan Kardec, não existe os demônios, existe os espíritos ignorantes. E nem vamos dizer que eles são maus, porque o mal é a ignorância do bem. Assim como as trevas, a ausência da luz. De modo que esses espíritos que ainda não se aprimoraram, é que chamam-os de demônios, mas os piores estão dentro de nós, porque somos uma síntese do universo. Então, em nós, o equivalente ao chamado inferno é o inconsciente, onde estão as perturbações morais. Os demônios da ansiedade, do desespero, da tristeza e vários outros. E o céu seria o âmago da consciência, a superconsciência. Então, ambos são estados de consciência. Se eu começo a lamentar, a praguejar, usar a maledicência, eu estou indo diretamente para esse inferno em mim, esta inconsciência, onde essas vivências que nós conquistamos várias situações, potenciais, recursos, mas não aprimoramos. Edificamos incontáveis personagens instintivas, almas vitais, instintivas, sensações, emoções, sentimentos, todo esse universo está sintetizado neste inconsciente. Se eu começar a pensar em algo nobre, eu me conecto com a superconsciência no reino de Deus em mim. E tenho a sensação que estou no céu. Então, céu e inferno, duas polaridades ou dois estados de consciência. Ideias enobrecedoras. Lembra? Ideias forma-se com a junção de pensamentos. Pensamentos são expressões desta consciência profunda. São as virtudes que fracionam-se sobre a regência do Cristo interno, que nós chamamos de guia, mentor, guardião ou o gerente da mente.
à vontade. E quando ele traz esse conteúdo para a mente, se transforma em pensamentos. A nossa capacidade criativa para a ação. O pensamento depende da inteligência, porque na linha de ascensão, primeiro o pensamento, depois ele gestou, transmutou-se na inteligência. E agora está descendo um pensamento superior do âmago do ser para personalizar-se ou personificar-se em hormônios, onde for necessário ele atuar. Então vai depender do meu projeto de vida, da minha inteligência. Segundo Kardec, em A Gênese, no capítulo 11, no item 11, é o espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai talhar, vai aperfeiçoar o novo corpo. Deus fornece apenas os materiais, a matéria-prima. E no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, fornece as instruções, os instrutores, mas não realiza a obra por nós. Assim, de acordo com a minha inteligência ou com a nossa inteligência, quanto mais informações tivermos, e colocamos aqui em nosso livro também, na introdução, com Joana de Ângeles, na página 29. O conhecimento é um bem, por mais seja armazenado, jamais toma qualquer espaço. Pelo contrário, faculta mais ampla facilidade para novas aquisições. As boas leituras enriquecem a mente, acalmam o coração e estimula ao progresso. O homem que ignora caminha às escuras. Então, quanto mais inteligência possuo, maior poder imaginativo, porque a imaginação vai funcionar mediante o conhecimento adquirido. Se eu tenho informações a respeito da água, que é a junção do dois hidrogênios de um oxigênio, e que o núcleo de cada um desses átomos é um centro vital, eu vou me comunicar com esses núcleos, vou enriquecê-los, é o processo de magnetização da água. E vou potencializá-lo e mudar a estrutura da água, transformá-lo num potente alimento ou no mais perfeito medicamento. Ela já é as duas coisas. Mas eu posso potencializar com o conteúdo da água que existe em mim, de acordo com essa expertise. E o pensamento como capacidade criativa, ele vai interagir com a matéria mental que está em torno, para transmutá-la em bioenergia, ou pegar na fonte do fluido cósmico e transmutá-lo em matéria mental, depois em energia mental e em bioenergia. Ou antes do éter cósmico, ou antes da matéria elementar, ou uma porção de princípios inteligentes, conforme Kardec, questão 613 do Livro dos Espíritos. Cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem para gerenciar este energismo, assimila uma porção de princípios inteligentes. E conforme a Gênese, capítulo 6, não existe nada em natureza, uma molécula, um embrião, um inseto, que não seja uma porção desse elemento. Existe um único elemento em todo o cosmos. Esta energia que nós estamos citando, o Espírito, como princípio inteligente do universo. Então, esse pensamento vai trazer da essência do ser a ordem, a virtude que vai encarnar. Mas por intermédio do centro coronário, conectado com o fluido cósmico, ele pode trazer o energismo que vai dar forma às figuras de sua imaginação também. Então, ele pode assimilar esse energismo de fora e qualificá-lo, ou já trazê-lo qualificado de dentro para fora, por intermédio do centro coronário do Cristo interior. Isso é a fisiologia do espírito. Então, agora eu estou pensando, e conforme eu vou usando a inteligência, o poder imaginativo, vou dando forma a esta criação. Os pensamentos se unem, formando as ideias. E se eu gravo nas ideias algo enobrecedor, então ideias enobrecedoras.
E se eu começo a fazer planos usando várias ideias, planos de futuras ações benéficas. Ideias e planos são as embarcações que vão carrear a energia que vai reorganizar os complexos campos celulares, perispiríticos e físicos, harmonizá-los e aumentar-lhes a produtividade. E organizar são leis que faz isso, são as virtudes que encarnam para pacificar, para acalmar, para reordenar. E, ao mesmo tempo, harmonizar leis, novas diretrizes. Aumentar a produtividade é matéria-prima. Então, nós vamos fornecer a bioenergia para que possamos criar uma nova realidade. Quando nós começamos a pensar, o centro frontal, que está a serviço da mente, consegue criar situações para a especialização extrema das células de energia no perispírito ou nas células biológicas do corpo. Quanto mais informação eu tenho desses chakras e dos chakras principais, dos menores até os nadis, que são os menores no corpo vital. Só que estudamos em Espiritismo mais de 280 mil, só que são muito mais, até cada célula ter um chakra, porque ele vai ligar o núcleo da célula de energia, que é a matriz, ao núcleo da célula física, que é o DNA, que é a sua consciência. E, ao mesmo tempo, ligando o correspondente no perispírito ao que nós chamamos a mente celular, que é o centríolo. E nas entranhas desses centríolos, os microtúbulos. E na intimidade destes, os microvórtices, os microcentros, os microchakras de energias, que nós vamos fornecer diretamente a bioenergia. Pelo DNA eu forneço a ordem, a lei, que vai providenciar a nova gerência. E pelos microvórtices, a matéria-prima, para que haja a reconstrução celular. Então, isso chamamos de fisiologia. Não é tão difícil. Então, você assista de novo, compartilhe com um amigo. Se gostou, nos ajude para a relevância do vídeo. O seu gostei é muito importante, o compartilhamento, o seu comentário, tudo isso dá relevância para o vídeo se você está gostando. Se está tendo dificuldade de compreensão, basta lá nos comentários fazer as perguntas. Deixar a mente aberta. Você não tem obrigação de aceitar coisa nenhuma que você não consiga digerir. Mas é necessário pensar, raciocinar, duvidar do que você não compreende, mas indagar. E assim, segundo Kardec, o sábio, para estudar algo que ele desconhece, se isso é novo para você, ele deixa de lado o seu saber. Porque um estudo novo não se faz com ideias pré-concebidas. Assim, não se apavore, se acalme. Por isso são 30 programas. E é uma sequência que acontece sobre a orientação de seres que nos assessoram e de nossa própria consciência. Todos eles nascem aqui. A única coisa que vem antes de entrar no estúdio é o título do programa. Tudo demais acontece aqui, falando com você. Quando inspiramos, a gente fala inspira doce e suavemente. Nós estamos canalizando a energia Kundalini, que está esparsa na natureza. E esse energismo, ao adentrar em nosso corpo, parte, quando entra nas nossas narinas, tem sensores sutilíssimos. Se nós inspiramos pelas narinas e expiramos pelas narinas, é outra história. Se inspirarmos pela boca, perde esses recursos. E se expirar pela boca, também. Por isso que em yoga nós aprendemos a inspirar e expirar pelas narinas. Quando inspiramos
na certeza que o Evangelho está no ar, como nós já falamos, está em tudo, força, vitalidade e vida. Eu estou trazendo isso, força, vitalidade ou vida, para a minha vida. E esses sensores já captam as energias mais sutis e já transporta para o corpo vital, para os éteres que eu te falei, ou que nós falamos. O éter químico, que vai assimilar. E depois, o éter vital vai criar a realidade. O éter luminoso vai ampliar a nossa capacidade da visão espiritual, da audição espiritual, da sensibilidade, além do toque físico, do olfato e do paladar, para sentir a essência das coisas. E assim, vai levar parte do conteúdo para o éter refletor e alimentar também as almas instintivas, as sensações, as emoções. Por isso que com a respiração acalma-se a ansiedade, a insegurança, passa a fome, as dores e assim por diante. Mas quando eu sei a fisiologia disso, o que está acontecendo? Inspira. O que veio para dentro, fisicamente, foi para a intimidade dos pulmões, até nos mais diminutos alvéolos, depois entra nos capilares, corrente sanguínea, vem para o coração na câmara menor, é acolhido. Muda para maior, para adquirir pressão e bombeia-se para todo o corpo. Leva a encomenda para as mitocôndrias, para ajudar na desintegração daquilo que nós assimilamos pela alimentação. Mas aqui também tem alimento. E essas usinas de forças vão transmutar isso em partículas menores e formando a matéria-prima para que os aminoácidos possam, na intimidade do retículo endoplasmático rugoso, criar as novas proteínas, um novo energismo, agora por nossa consciência, fazendo a nossa parte. Inspirem, se acalmem. Tudo está em paz. Os recursos são imensuráveis e o auxílio é proporcional ao esforço bem direcionado. Quanto mais vasto o conhecimento, conforme colocamos aqui na página 218 do livro, ficou assim. Quando mais vasto, no tempo, quando adquirirmos mais vastos conhecimentos teóricos, que é fé raciocinada, enriquecimento cultural, e quanto de quantidade, quanto mais amplos os recursos auferidos na ciência experimental, que é fé vivenciada, patrimônio indelével, por meio da qual lograremos capacitar-nos na ação. Quando isso acontecer, maiores serão as oportunidades a nós ofertadas pelas leis e pela vida. Consequentemente, mais extensas e exitosas serão as probabilidades concernentes aos acertos pretendidos, ante a intransferível incumbência da autoiluminação, ou seja, iluminar na ação inadiável, o amarmos-nos uns aos outros, como Cristo nos tem amado. Inspira, agora você já sabe o que está acontecendo. Por intermédio do ar, nós estamos recebendo partículas de outras estrelas, porque ele incorpora a luz e toda a doação da natureza. E ele transforma-se em água, ou permeia a própria água, levando a luz. Por isso, na água tem ar e tem luz, e vários nutrientes fornecidos pela natureza. Então, aprenda a respirar
a sorver a sua água em goles e mastigando, conforme nós já explicamos, e a enriquecê-la frente ao sol pela manhã, quando ele está nascendo. Os Cristos abastecem o sol com a luz do Evangelho, e quando nós, frente ao sol, um copo d'água pela metade e o outro vazio. Você vai mudando de um copo para o outro, como fez o nosso irmão Unaldi e sua esposa em Aracaju. Ela diminuiu o tamanho de um tumor cerebral o suficiente para ser feita a cirurgia pelas narinas, sem precisar cortar a caixa craniana. E ele com algo semelhante na bexiga e desapareceu. Quando foi fazer a cirurgia, fez apenas uma pequena raspagem, uma pequena cicatriz, em algo diminuto que sobrou. Somente com esta água imantada, você vai mentalizando o que pretende, sabe que o Evangelho está na luz, está no ar, o Cristo o carregou para o sol, você está interagindo com os Cristos e, ao mesmo tempo, com a sua essência consciencial, combinando todas as forças, formando ali algo potentíssimo como medicamento ou como alimento, para você, para os seus animais, para as suas plantas, para tudo. Inspirem, tudo está em paz. Gratidão a vocês, internautas, telespectadores, César Ayala, TVC de Três Lagoas, Web Rádio Portal da Luz de Dourados, ambas em Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo Andradina, São Paulo, TV e Rádio Espaço Espírita Santa Catarina, Canal Mais Brasil, Minas Gerais. Alvorada Veículos, Matsumoto Imóveis, Ótica Lojaria Sol e Cotidiano. Todos em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, Hotel Del Príncipe, Marabá, no Pará. Às empresas, às emissoras, aos empresários, à audiência, aos clientes, fornecedores, a tudo e a todos. Aos nossos colaboradores, que nos ajudam direto ou indiretamente de todas as formas possíveis, desde as vibrações aos recursos. Deus os abençoe imensamente em tudo que necessitam para uma vida plena, saudável, feliz. Namastê.